Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Não sei qual horário você vai apertar o play para ver essa reflexão, esse nosso bate-papo. A proposta para hoje, a base do texto bíblico é Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vou reler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu coloquei uma pergunta: que rádio você escuta? Porque isso é muito importante. Reconhecermos quem nós escutamos, quem nós ouvimos. Essa palavra em aos Efésios, ela nos ensina muita coisa. Na verdade, a Bíblia como um todo, ela tem vários versículos que eu diria que tem que ser grifado na nossa Bíblia, porque nos ensina coisas grandes para a manutenção da nossa existência. E aqui quando fala, diga aquilo que promove edificação, eu aprendo que nem todos eu tenho que ouvir e que eu tenho que pesar muito em balanças aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Se o que eu for falar não for promover em você edificação, que eu fique quieto. Muitas coisas que nós pensamos, na verdade, não é para ser dito, não é para ser falado, porque não vai edificar a ninguém. Essa fatia de pão, essa semente dessa palavra veio quando eu estava ouvindo um pastor que ele falava de maratona. E nos comentários dele ele falou isso: que rádio você ouve? E ele contou essa experiência que quando você está fazendo uma maratona, você ouve um tipo de pessoas e outro tipo de pessoas. E esse conselho ele recebeu de uma senhora muito idosa, que diz que quando ela corre maratonas lá fora do país, alguém diz para ela: go mama, vai em frente mamãe, vai em frente mamãe. Mas quando ela corre no Brasil, alguém falou: velha doida. Então é complicado, né? Olhar para uma cena e ter a sua interpretação, a sua avaliação, como se nós fôssemos donos da verdade. Eu não sei se você já percebeu que muitas coisas que nós falamos por falta de assunto, por ociosidade. Às vezes a mente fica vazia, não temos o que falar e falamos qualquer coisa para preencher o tempo, e muitas das vezes são coisas que não é cabível se dizer, tem coisas que nem é da nossa vida, mas nós falamos. Então temos que tomar cuidado com isso e, a partir dessa reflexão, desse nosso bate-papo, pensar muito bem naquilo que falamos, porque as palavras, elas colocam alguém de pé ou ela mata de vez. Eu não sei se você sabe, mas palavras têm esse poder, porque a palavra entra dentro do ser humano, e são palavras que ferem, porque vêm dos lábios de pessoas que nós amamos, que nós queremos bem. Então é complicado isso, sabe? Essa leitura, às vezes precipitada, prematura, que alguém faz de nós. Outra dica que eu dou para você é que a palavra diz que o homem espiritual, tudo ele discerne, e de ninguém é discernido. Então a gente tem que entender com muita pressa, com muita urgência, que se você é espiritual, você não pode conversar com um carnal ou esperar que um carnal vai te dar um conselho. Eu, por exemplo, eu vivo só para a obra já faz alguns anos. São 31 anos de fé e só 13 ou mais de 13 anos só para a obra. Porque Deus falou comigo, não há dúvida nenhuma que Deus falou comigo. Por viver para a obra, tem dias que você está numa dificuldade. Tem dia que o financeiro não acontece, até por uma má administração nossa. O financeiro não flui. E você tem que dar seu jogo de cintura. E as pessoas pensam que porque você passa privação, não foi Deus que te chamou. E se você conversa com alguns, como uma vez eu conversei com um rapaz, falei: rapaz, me dá uma dica aí sobre finança, sobre como economizar dinheiro. A dica que ele me deu foi voltar a trabalhar. Ele falou: você tem que parar com esse negócio de obra, porque uma vez eu vi um testemunho, não sei de quem, que voltou a trabalhar e se deu bem. Eu nem dei ouvido, porque não foi o que eu perguntei. Respondeu o que eu não perguntei, não respondeu o que eu queria saber, e foi uma fala carnal, não foi uma fala espiritual. Então, se Deus falou comigo, eu não tenho que ouvir mais ninguém. Não é arrogância,
mas é uma visão. Que tipo de rádio você escuta? Escutar. O que entra dentro de nós? Quais palavras chegam a nós? Que rádio estamos sintonizando? Às vezes você tem que mudar de rádio, querido. Às vezes você tem que ir para uma outra sintonia, aleluia, onde alguém fale de Deus, onde alguém fale pela palavra. Uma vez eu vi um testemunho há muito tempo de um rapaz que teve um problema de saúde e a mãe dele tinha um companheiro de palavra, de oração, e um dia ele deu uma palavra para ela e ela falou assim: poxa, presbítero fulano, mas você me dando essa palavra totalmente fora da palavra, olha que interessante, você me dando essa palavra totalmente fora da palavra. Então é complicado, querido, você às vezes ouvir algumas rádios, mude de sintonia, ouça Deus. Se Deus já falou contigo, não adianta procurar outra fala na rádio. Eu sei que a rádio de um lado até o outro são muitas sintonias, mas, querido, sintonize com Deus. E quando falamos de rádio também, você vê que quando o rádio está bem sintonizado, fica a luzinha verde, a luz acende, e tem muito chiado nessas comunicações à nossa volta, sabe, ao nosso lado. Tem pessoas que vão falar de uma forma ruim para você porque não gostam de você, não quer o teu bem, não quer seu sucesso, não enxergam Deus na tua vida, não acham que Deus está na tua vida. Então pare de procurar sintonias se Deus já falou contigo. É o Gideão. O Gideão teve dúvidas, pediu 2 confirmações e Deus as confirmou. E no começo já falou que ele era valoroso e ele parou de pedir confirmações e foi fazer o que Deus queria na vida dele mesmo com 300. Então pare de ouvir certas rádios, pare de escutar certas pessoas. Eu estou gravando essa reflexão, esse bate-papo, e eu sei que tem pessoas sofrendo pelo que ouviu. Quem te falou para você fazer essa venda? Não é Deus nesse negócio não. Aí você para. Eu te lembro que Neemias fala que tinha uma profetisa por nome Noadia, que ela foi paga para profetizar mentiras sobre Neemias. E Neemias não deu ouvido. Neemias não supervalorizou a bobagem. E às vezes estamos valorizando a bobagem, sintonizando alguns tipos de rádio. Então, fuja dessas rádios. Se for o caso, até desligue o rádio, mas sintonize uma rádio que fala de Deus, que seja de um homem ou uma mulher espiritual a te aconselhar. Outros sim, tem pessoas que nem precisam mais de conselho, porque Deus já falou. Então não tem que haver em nós espaço para nenhuma dúvida. Diga apenas aquilo que for bom para promover edificação para os que ouvem, e não palavras que venham prejudicar as pessoas. Essa é a palavra hoje aqui no nosso bate-papo. Compartilhe com alguém, querido, faça esse favor para alguém que você conheça, dando essa palavra, para que ele possa refletir junto conosco por esse bate-papo. Até o próximo, o Aprendiz Cristão, meu amado. Beijo no coração.